Fala, meu querido e minha querida DevPro, estamos aqui para o 142º episódio do podcast DevPro, ou episódio de número 142. Nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre as 3 ilusões que te impedem de se tornar um programador profissional web e, mais do que isso, eu vou tentar dar o que eu considero ser o antídoto para esses problemas, fazendo uma conexão com uma visão de negócio aqui da empresa da DevPro, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, as nossas 3 ilusões. Primeira ilusão: a pessoa achar que vai entrar na faculdade e vai aprender a ser um programador profissional. Essa costuma ser a expectativa das pessoas que vão para a faculdade. Mas logo nos primeiros períodos já acontece o primeiro problema. Você vai se deparar com matérias difíceis e muitas vezes inúteis para o seu dia a dia como programador. Vou dar um exemplo. No primeiro semestre de muitos cursos, você vai ter o chamado cálculo diferencial integral, que é uma matemática super avançada, mas que, por exemplo, se você quiser ir para a carreira de programador web, potencialmente essa matemática você nunca vai usar na sua vida. Eu nunca usei em mais de 15 anos de carreira. E aí o que acontece? A matéria é difícil e inútil e o aluno não consegue fazer a conexão com a prática. Ou então até matérias que poderiam ser úteis, mas que elas não são dadas no momento adequado. Existe um curso superior de uma faculdade que eu não vou mencionar o nome, mas que dá a matéria de empreendedorismo no primeiro ano da faculdade. Será que é a melhor hora da gente falar sobre empreendedorismo, quando a maioria dos alunos são pessoas jovens que ainda não têm a vivência de mercado, não sabem, não trabalharam ainda numa empresa, ainda vão ter que buscar o estágio? Será que é o momento mais adequado da gente falar sobre empreendedorismo? De falar sobre Lean Canvas, sobre construção de empresa, quando normalmente o que ela está vindo buscar é o conhecimento sobre se tornar um programador? Potencialmente essa matéria seria muito melhor aproveitada nos últimos anos da faculdade, quando o aluno já tivesse alguma experiência com estágio, ou melhor ainda, depois de formado, quando se ele decidisse empreender por conta própria, ele então fosse buscar esse tipo de conhecimento. Então, depois que o aluno entrando leva essa primeira pancada, ele vai levar ainda uma segunda, sobre matérias que sim são importantes, mas que são puramente conceituais, porque muitas vezes os professores não têm o conhecimento prático da aplicação dessa matéria. Vou dar um exemplo muito claro. Você vai aprender conceitos importantes como lógica de programação, estruturas de dados, mas que muitas vezes o professor não consegue fazer a conexão com qual é a aplicação prática disso. Por exemplo, saber que os índices do banco de dados justamente são baseados nesses conceitos de estruturas de dados que nós aprendemos. E o que acontece? Também há uma defasagem com relação ao aprendizado prático que você vai precisar ter no dia a dia. Por exemplo, você aprender a publicar a sua aplicação web na internet. Se você não conseguir publicar a sua aplicação em um servidor para um cliente ter acesso, você simplesmente não está conseguindo gerar valor para o cliente, fazer um software que ele possa usar. Eu, por exemplo, saí do ITA depois de 5 anos de engenharia de software e não aprendi sequer a fazer uma página HTML. Nunca cheguei a publicar um site, não por conta da faculdade, de uma matéria que me ensinasse isso, que me ensinasse as boas práticas de entrega contínua, de automatizar a minha esteira de entrega de software. Qual que é o resultado, então, quando você tem isso? A soma de matérias difíceis, inúteis e muito conceituais e não conectadas com o dia a dia que os alunos esperam. De cada 3 pessoas que entram nos cursos superiores de tecnologia, 2 desistem. Então eu estou falando que é 66% de desistência nos cursos superiores conectados à tecnologia e muito disso eu atribuo justamente a essa desconexão da faculdade com a programação do mundo real. Então, quando você tem essa desconexão,
as pessoas de repente vão pensar em uma outra forma de aprender, o que nos leva à segunda ilusão de por que as pessoas não conseguem se tornar um programador profissional web. A segunda é que você vai conseguir estudar programação sozinho com os conteúdos baratos ou gratuitos que tem na internet. Eu fiz uma live sobre o meu programa de aceleração da DevPro e lá eu fiz uma pergunta. E aí eu faço para você também que está ouvindo. Perguntei assim: quem de vocês já ouviu falar de pelo menos um bom curso de programação gratuito na internet? E eu até mencionei alguns exemplos. Quem nunca ouviu falar do CS50 da Harvard, que inclusive foi traduzido para o português, ou seja, um curso de introdução lá de Harvard que está gravado e gratuito no YouTube? Quem nunca ouviu falar dos cursos básicos do professor Guanabara sobre Python, um dos cursos muito famosos que existem aí na internet? Quem nunca ouviu falar do curso gratuito do meu querido professor Massanori, com quem eu já dei aula junto aqui na FATEC de São José dos Campos, o famoso Python para zumbis? Lá estão que já tem mais de 100 mil alunos que tiveram acesso a esses cursos. E até o meu próprio conteúdo do meu canal. Quando eu fiz uma enquete sobre isso, eu perguntei quem conhecia alguns desses cursos, 90% das pessoas disseram que conheciam pelo menos um desses cursos. E aí eu perguntei o seguinte, para esse mesmo grupo, quem de vocês está recebendo para programar? Ou seja, é um programador profissional. A minha definição é bem objetiva. Você recebe para escrever programas de computador? Quem de vocês está trabalhando? Menos de 10% estava trabalhando. Então, olha só a incongruência. Se 90% das pessoas conhecem esses cursos, como é que 90% também dessas pessoas não estão trabalhando como programadores profissionais? Então, para mim, quais são as razões disso acontecer? Primeira de todas, esses cursos gratuitos normalmente não têm como foco preparar programadores profissionais. Muitas vezes são cursos teóricos sobre a linguagem. E a linguagem você até vai aprender num curso desse. Você vai aprender alguns conceitos básicos, o que é uma função, o que é um tipo, o que é uma variável. Quais são as operações matemáticas, o que é um desvio condicional, o que é um loop. Você vai aprender isso nesses cursos. Mas você vai aprender a programar profissionalmente para colocar uma aplicação web rodando em um servidor? Normalmente não. Então a primeira questão é que esses cursos não têm o foco de te tornarem um programador profissional, e esse é o primeiro dos problemas. E aí, quando você consegue aprender o básico com esses cursos, fica aquela pergunta na cabeça: qual é o próximo passo? Que área eu tenho que escolher? O que eu tenho que estudar? E aí você começa a ficar perdido na internet, pulando de linguagem em linguagem, perguntando para as pessoas qual é a melhor tecnologia. Cada pessoa te diz que é um caminho diferente e você fica perdido, tendo que buscar aí qual é a área que você quer trabalhar sozinho, qual é o conteúdo que você quer estudar. E como esse conteúdo não tem uma visão clara de te levar para o mercado, o que acontece? Assim como na faculdade, a maioria vai desistir no meio do caminho, por achar que é muita coisa para estudar, por achar que tem que estudar de tudo um pouco, por achar que tem que estudar várias áreas. E aí a pessoa se frustra ainda mais quando ela fica parada horas e horas fazendo um exercício de programação que está dando erro, mas ela, por conta da inexperiência, não sabe o que a mensagem de erro quer dizer, e quando ela encontra o problema depois de 3 horas estudando, ela só precisava fechar uma aspas dentro do código dela. Então o que acontece? A turma, na prática, a maioria das pessoas não tem a disciplina para estudar sozinho, ainda que soubesse o caminho, e essa pessoa não sabe. E ela vai ficar parada um tempão nesses exercícios, tentando resolver os problemas sozinha. Qual é a consequência disso? A maioria dessas pessoas, assim como na faculdade, também vai começar nos estudos, mas vai ficar sem ver, sem enxergar qual é o final, quando é que eu estou preparado para o mercado de programação. E por não enxergar essa luz no fim do túnel, a pessoa também vai desistir. E aí, como terceira ilusão, isso serve para quem estudou sozinho, para quem fez faculdade, vem o seguinte: a nossa terceira ilusão que te impede de se tornar um programador profissional. A pessoa não conhece como funciona o mercado de trabalho.
ela espera que ela vá mandar um currículo e vá receber uma resposta positiva quando ela enviar o currículo para uma vaga de uma empresa. E o pior, ela vai procurar em sites, procurar vagas em grandes empresas. Então o que acontece? O mercado, ele procura pessoas com experiência. E por que ele procura pessoas com experiência? Porque eles sabem que para uma primeira vaga, para a primeira vez que a pessoa estiver no mercado de trabalho, ela ainda vai estar muito crua. E o que isso significa? Significa que quando ela entrar na empresa, ela vai precisar de muita ajuda das pessoas experientes que entregam as funcionalidades no dia a dia. E aí o que acontece? Como ela não tem experiência, essas pessoas mais experientes do seu time vão ter que parar e dedicar uma parte do tempo delas para te ensinar como que o sistema funciona, onde estão as regras, como é que o seu projeto está organizado. E o que acontece com a produção da equipe em si? Ela vai cair quando você coloca uma pessoa nova no grupo. Então esta empresa ela tem que estar disposta a fazer esse investimento de mais médio prazo. Não é incomum uma pessoa nova demorar ali uns 6 meses para começar a entregar funcionalidades de valor para a empresa. E aí, muitas das empresas não estão dispostas a fazer esse investimento de médio prazo. Então, onde é que você tem que procurar e qual que tem que ser a sua mentalidade? Normalmente, principalmente para quem não tem faculdade, o melhor caminho é você procurar as pequenas e médias empresas, conhecendo as pessoas que trabalham nessas áreas, participando de comunidades de tecnologia, para você poder demonstrar qual é o seu conhecimento. Outra razão para procurar pequenas e médias empresas. Normalmente essas empresas não vão ter o orçamento necessário para contratar pessoas super experientes. Elas simplesmente não têm a grana disponível. E por isso, elas são obrigadas a fazerem justamente a aposta naquela pessoa que não tem tanta experiência, mas que vai demonstrar potencial. Só que você vai precisar procurar muito essas empresas. Você não pode ter expectativa que você vai mandar 10 currículos e vai receber uma resposta. Você tem que estar preparado para mandar 300 currículos. Você tem que estar preparado para fazer pelo menos 50 entrevistas. Para mim, se você não conseguiu ser chamado para uma entrevista, você nem deve contar como processo seletivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você mandou um currículo, você não pode contar aquilo como um processo seletivo que você tenha feito. Você só pode contar quando você participa do processo seletivo. Então, se você for com a mentalidade de que você vai ter que participar de 50 processos seletivos e que você vai levar vários nãos, você vai levar o famoso 49 nãos para conseguir levar um sim, se você não for com essa mentalidade, você também vai desistir. E eu já vi gente desistindo, tanto as pessoas que fizeram faculdade e aí não conseguiram a vaga porque não justamente fizeram o número necessário de processos seletivos, ou mesmo quem não fez faculdade fica, meu Deus, mas toda vaga está pedindo aí um diploma do ensino superior. Por quê? Porque está buscando no lugar errado, está buscando no LinkedIn, em vez de buscar nas comunidades. Então, quando a gente junta, né, essas 3 ilusões de que só com a faculdade vai ser necessário, de que só com cursos baratinhos na internet vai ser necessário, e com uma visão de quem não conhece o mercado, sabendo de que vai ter que aplicar para várias vagas para conseguir a sua primeira, você tem simplesmente as pessoas não chegando no mercado de programação web porque elas desistem no meio do caminho por conta de uma dessas 3 ilusões. Então, com essa minha visão do mercado, sabendo como ele funciona, o que eu planejei para a DevPro, o que eu fiz o planejamento junto com toda a minha equipe de instrutores, com toda a minha equipe de suporte, para conseguir atender essa demanda com um olho nesses problemas. E eu formatei todos os produtos que hoje existem aqui na empresa DevPro, e inclusive alguns produtos que já estão começando a ser estruturados para conseguir atender essa demanda e fazer com que os alunos cheguem no resultado. E como eu tenho compartilhado com os meus alunos internamente, eu vou compartilhar com você também a minha estratégia de produto e como é que eu pretendo atacar esse problema aqui. Então, primeiro ponto, cursos gravados. Para mim, eles não resolvem e a pessoa não vai aprender sozinha, como eu já mencionei anteriormente.
Então, o que eu estou fazendo a partir de agora? Na realidade, não só a partir de agora, como a partir de junho de 2022. Estamos gravando aqui esse episódio em abril de 2023. Mas desde junho de 2022, eu não vendo mais curso gravado. Por que eu não faço isso? Porque praticamente ninguém consegue se tornar um programador profissional apenas com curso gravado. Curso gravado é commodity, você tem um monte de cursos gravados aí no YouTube, na Udemy, você tem um monte de cursos de graça, mas as pessoas, uma pequena minoria, talvez 0,001% das pessoas conseguem estudar sozinhas com conteúdo gravado e atingir o seu objetivo. E aí, quando eu olho para isso, tem ainda uma segunda questão, e olha só. Eu sei que o meu curso é todo pirateado, aí tem a turma que coloca curso no torrent, etc. E se essas pessoas aprendessem a programar, pelo menos, beleza, o problema estava resolvido. Eu nem precisava ter mais aqui a DevPro do jeito que ela é. Então, eu olhei isso e falei, peraí, o curso está sendo pirateado, mas ainda assim as pessoas não conseguem o resultado. Então, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá? O que vamos fazer? Vamos fornecer um curso agora com foco em programação profissional. Vamos colocar no YouTube, até como uma forma de retribuir aí à comunidade, ao conhecimento que eu já tive bastante online depois que eu me formei. Vou fazer isso e estamos fazendo. Estou escrevendo junto com o Roger e, inclusive, acabei de convidar meu querido amigo Carlos Leite, fundador da Necto, também para entrar nessa empreitada, mas também com o Roger Camargo, o meu instrutor da trilha de front-end da DevPro, para escrevermos um livro juntos, chamado Rumo à Primeira Vaga, completamente gratuito, você pode baixar, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição desse vídeo, e cujo o livro também é acompanhado das videoaulas, que eu estou colocando gratuito no YouTube. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou bonzinho? Não! Primeiro, vou matar aí a galera da pirataria, que fica vendendo o curso aí baratinho e não entrega o resultado. Vou colocar o curso no YouTube para você poder dar os primeiros passos no estudo. Para você poder ir. Se você achar que eu tô errado, ainda tá isso. Ah, mas o Renzo tá falando isso porque ele quer vender alguma coisa. Não, se você acha que eu tô errado, não tem problema. Baixa o livro aí gratuito. Estuda sozinho, e se você conseguir se tornar um programador profissional só com conteúdo, com um livro e com as gravações, faz o seguinte, eu te desafio, entra em contato aqui comigo, se você conseguir fazer isso, que aí eu te entrevisto para entender como que você conseguiu atingir esse resultado. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque a minha visão diz que é uma minoria das pessoas, para não dizer ninguém, mas uma pequena minoria que vai conseguir resultado apenas com conteúdo gravado. E é por isso que eu estou fazendo isso, e é por isso que eu te digo para ter cuidado quando for comprar aí os ditos cursos gravados que vão entregar uma maravilha. Pergunte para as pessoas se elas conseguiram conquistar a primeira vaga. Mas o que eu vejo é que não, tá? Mas, enfim, skin on the game, ou pele em jogo, como diz aí o livro Nassim Taleb. Tô colocando minha pele em jogo, vou contribuir aí com a comunidade colocando esse conteúdo gratuito e de qualidade no meu canal. Mas Renzo, se você não aprende estudando sozinho, qual é o caminho? Como é que você enxerga a solução? Isso é o que eu venho fazendo aqui na DevPro nos últimos 10 anos. Na minha opinião, você aumenta as chances de aprendizado quanto mais conectado à realidade do dia a dia de um programador experiente você está. E é assim que eu formatei toda a esteira de produtos da DevPro. Então, primeiro nível gratuito, já mencionei os vídeos. Qual que é o segundo nível? O segundo nível vai ser você ter acesso a uma comunidade de pessoas. Uma comunidade de pessoas, que estão na mesma trajetória que você, começando do zero ou com pouca experiência, buscando a primeira vaga nesse mercado de programação. E aí, o que acontece dentro dessa comunidade? Nós temos os cursos gravados, que vão começar a ser os mesmos que o YouTube. Conforme eu estou regravando as aulas agora, eu já estou colocando gratuito no YouTube. Mas você não vai ter curso aqui. Eu até estou agora disseminando isso aqui dentro da empresa. A DevPro não é um curso. A DevPro é um sistema de acompanhamento profissional. Que nesse nível da comunidade, o que nós fazemos? Você vai ter acesso à interação com as pessoas. De que forma? Através do nosso servidor do Discord exclusivo.
Ou seja, você vai trocar ideias com as pessoas que estão no mesmo nível que você, mas também vai trocar ideia com pessoas experientes. As pessoas que já estão aqui dentro da comunidade já há mais de 5 anos, mas também a minha equipe inteira, que tem o Roger Camargo com 25 anos de experiência de produção de software, que vai contar com o Alisson, arquiteto de software da Boozer, nosso instrutor da trilha de back-end, vai contar lá com o meu querido Vitor e também o Marcos Viana, que também são instrutores da trilha de back-end. Vai contar também comigo, respondendo várias questões e com todos os membros mais antigos da comunidade interagindo dentro do Discord. Porque é daqui também que vão surgir as primeiras oportunidades de vaga. A turma vai postando vaga lá direto. Então é através dessa interação inicial, através do Discord. Mas, além disso, existe para cada videoaula um link de um fórum exclusivo da DevPro, onde você já tem várias das dúvidas sobre uma videoaula respondida, e se você não tiver a resposta lá, você vai escrever a sua pergunta e a minha equipe vai te responder em no máximo 12 horas. Então você não fica parado muito tempo. E existem dúvidas que às vezes acontecem só no seu computador, que se você for tentar resolver sozinho, você vai perder às vezes dias. Com um problema que, se alguém experiente dá uma olhada no teu projeto, ele em 5 minutos vai te destravar. E aí você não vai ficar frustrado, perdendo 5 horas aí do seu estudo, porque você ficou parado, porque só faltava fechar uma aspa no seu código. E como é que a gente faz isso? Através de encontros ao vivo, que acontecem toda segunda, quinta e sexta-feira. Para quê? Para retirada das dúvidas, aqueles problemas que estão acontecendo no seu computador. A gente entra lá no Zoom com o instrutor, você compartilha sua tela e a gente vai resolver o seu problema na hora e tirar todas as suas dúvidas por lá. Essas são as monitorias que acontecem toda segunda, quinta e sexta. Além disso, existem as pessoas que já estudaram o básico, que até às vezes já estão no mercado e precisando dar um upgrade na sua condição técnica, no seu desempenho, trabalhar em excelência. E aí o que a gente tem? Encontros de quarta-feira onde nós tratamos de assuntos avançados. Por exemplo, os últimos que o Alisson tratou, falou sobre Docker, falou sobre Nginx, que é um servidor HTTP, e agora está ensinando como fazer um deploy dentro de um servidor de uma maneira profissional, utilizando Docker, depois vai automatizar isso. Já fizemos implementações da integração com o nosso próprio servidor do Discord, que eu fiz junto com os alunos. Então você tem esse ecossistema de acompanhamento profissional, para você não ficar parado e seguir muito mais rápido. E isso é o primeiro nível de atendimento aqui. E isso é o que eu venho fazendo e fazia ano passado com o Bootcamp DevPro também. Diria que a gente já está fazendo isso com sucesso aí nos últimos 8 anos. Só que o que acontece? O nível de resultado comparado a quem só assiste um curso gravado já é maior. Eu diria que sai aí do 0, 1% e chega ali na casa dos 2, 3%. Ainda é um número pequeno e eu falei, cara, por que é um número tão pequeno? Por que a galera às vezes vai para a faculdade, vai ter matéria inútil e difícil e muitos deles perseveram? A faculdade ainda estava lá, entregando o seu 1 a cada 3, né? Entregando 33% de pessoas formadas, empregadas eu não vou dizer. Mas eu fiquei meditando sobre isso e eu parei para pensar, por quê? Que eu mesmo fiz desenho técnico durante 1 ano na faculdade, sendo que aquilo não ia ser útil para me tornar um programador profissional, web profissional. E aí foi quando bateu o estalo. Por que as pessoas fazem? Porque existe cobrança. Porque existe checagem. As pessoas fazem prova, as pessoas precisam de notas. Num sistema em que eu tenho este ambiente com os encontros, a pessoa precisa ser simplesmente disciplinada. Ela precisa estudar o conteúdo gravado e ela precisa aparecer nos encontros ao vivo. Só que como não tem ninguém lá falando, olha, você não apareceu, toma aqui uma falta, o que acontecia? Aqui eu melhorei a taxa, mas quem conseguia absorver eram aqueles alunos que são disciplinados, que conseguem estudar sozinhos. É o caso do meu querido Vitor Augusto, é o caso do querido Rafinha, é o caso do River, que era professor de filosofia, era o caso da Val Araújo, que era engenheira civil, era o caso do Sérgio Casas. A turma simplesmente conseguia estudar sozinho.
Mas o fato é que a maioria das pessoas está mais acostumada com alguém responsável por cobrar esse estudo. Então, quando eu entendi isso, eu falei, beleza, vou criar o mesmo sistema, ou parecido com o sistema que nós temos no ensino formal. Uma figura que faça a checagem do estudo dos alunos e ajude também nesse processo do que estudar, qual é o próximo passo. E é isso que eu fiz com o segundo nível de produto aqui na esteira. Eu coloquei o chamado Programa de Aceleração DevPro, onde eu mesmo estou fazendo aí 16 semanas de acompanhamento com os alunos que decidiram fazer parte do programa. O que nós fazemos durante esse acompanhamento? No primeiro encontro, basicamente eu entendo onde a pessoa está em termos de estudo, e aí eu passo para ela um cronograma do que, qual é o mínimo que precisa ser estudado aqui do ponto de vista de um programador web, inclusive o mesmo conteúdo que eu coloquei aqui nos primeiros capítulos do livro do Rumo à Primeira Vaga. Ensino a pessoa a estudar também, se organizar, definir uma rotina de estudos dentro da agenda, uma rotina realista que se encaixe na realidade da pessoa, e depois tem o documento de estudo diário, de atividades diárias. Porque as grandes vitórias, elas não acontecem de uma hora para outra. Nossa, agora eu me tornei um programador profissional. Foi hoje, no dia 22 de abril de 2023. Não é assim. Você vai aos pouquinhos, estudando um pouquinho todo santo dia, fazendo o processo seletivo até que você chegue nessa etapa. Então, justamente a gente tem um controle diário de tarefas e uma vez por semana eu estou me encontrando com os alunos, inclusive nesse exato momento eu estou amanhã, que será uma terça-feira, eu terei mais um dos encontros com essa turma. E a efetividade do estudo está aumentando demais. Pessoas que não conseguiam estudar, não conseguiam ter disciplina com essa cobrança toda terça-feira, com o encontro de manhã e de noite, as pessoas estão conseguindo evoluir e estudar fazendo o que é necessário. E também até o depois. Tem gente que já terminou os estudos aqui, depois de 9 encontros, pessoas que já estavam avançadas, que já tinham estudado boa parte do conteúdo, que já terminaram onde eu tô até agora pegando no pé, falando, olha, não é hora mais de estudar. A hora agora é de fazer processos seletivos. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não faz os processos seletivos, que é a questão da nossa terceira ilusão, não faz muitos processos seletivos. Por quê? Porque você vai levar vários nãos. Então, o que acontece? Levar um não causa um sentimento de rejeição no ser humano. E nenhum ser humano gosta de ser rejeitado. Por incrível que pareça, tem gente que procrastina essa parte de fazer os processos seletivos fazendo o quê? Estudando mais. Ah, e o que falta mais de conteúdo? Não falta nada de conteúdo. Você agora precisa se preparar para os processos seletivos. Então aqui é o segundo nível dentro da minha esteira de produto. Comunidade DevPro, para quem é disciplinado para estudar. Quem não tem disciplina vem para o programa de aceleração, que tem acesso a tudo o que tem na comunidade. Sempre é assim, tá? E aí, qual é o próximo nível de acesso? O mercado quer pessoas com experiência. Então, qual é o próximo produto que eu estou preparando e já estruturando aqui junto com o Roger Camargo? Fazer projetos reais junto com esses alunos que já estão preparados, que já têm o mínimo necessário e suficiente de conhecimento de tecnologia. Por quê? Porque é nessa hora que você aprende de verdade, com um V maiúsculo. É quando você faz um projeto real. A pessoa pode fazer um projeto por ela, sozinha, tentar atender um amigo, tentar trabalhar para uma ONG, são possibilidades também. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, e não é nem simular, a gente vai fazer projetos reais para clientes reais junto com os alunos. Por quê? Porque é durante essa interação que o aluno realmente vai aprender como é que se trabalha em equipe em um projeto de software real. O que acontece em termos de aprendizado? Você vai trocar ideia com a galera mais experiente que vai estar revisando o código que você está fazendo, vendo se você está aplicando as melhores práticas que foram ensinadas durante o curso DevPro. E mais do que isso, te preparando para a narrativa do mercado. O mercado não quer pessoa com experiência? Imagine você podendo falar, eu trabalhei, eu fiz um estágio onde eu fiz este projeto aqui, tá? Por exemplo, eu já fiz isso no passado, inclusive, eu já testei esse programa e funcionou lindamente. O Diego Maranhão, que a gente já fez um episódio sobre ele aqui no podcast DevPro, e também o Ramiro, tá? Nosso argentino aqui,
eles trabalharam comigo dentro do próprio painel da DevPro, que hoje a gente usa para fazer a gestão das assinaturas dos alunos. Resultado, Diego Maranhão, em 20 dias de trabalho, foi contratado. E depois, inclusive, agora está trabalhando na Red Hat. Ramiro ficou trabalhando comigo 2 meses, depois foi contratado pela DM Card. Por quê? Porque na hora de fazer os processos seletivos, já não é mais eu estou buscando a primeira vaga. Mas sim, eu estou já trabalhando em um projeto, já tenho experiência. Essa experiência que eles têm no dia a dia já os ajudam a performar bem nos processos seletivos. E é isso que a gente vai estruturar e oferecer como um terceiro passo de acompanhamento para os alunos. E por fim, no quarto produto aqui que a gente tem dentro, e esse já existe dentro da DevPro, vem o sistema de mentoria, onde aí é um sistema mais personalizado, praticamente 1 a 1, onde nós preparamos os alunos para os processos seletivos, fazendo simulações desses processos em si, para a pessoa se preparar e também para as pessoas que já estão no mercado, mas já estão buscando uma melhoria aí na carreira. Já teve gente, e aqui nesse passo a pessoa já está mais madura. Então quem diz quais são os objetivos que a pessoa quer atingir é ela mesma. Já teve gente querendo ir trabalhar para o exterior, já teve gente querendo dobrar salário, já teve gente querendo aprender como ser um líder técnico, ou até mesmo um diretor de tecnologia, ou dito CTO. Então, aqui o nível é mais individual, entendendo onde a pessoa quer chegar e o que é necessário para ela chegar lá. Então, são esses níveis aí de produtos que a gente tem hoje na DevPro para conseguir resolver esse problema do mercado de programação. Então, primeiro, conteúdo gravado de qualidade, que vai ficar gratuito também aí no canal do YouTube. Segundo, uma comunidade para você ter com quem retirar as suas dúvidas e ter um acompanhamento de uma equipe profissional com experiência. Terceiro, programa de aceleração para quem precisa de alguém fazendo a checagem do que você vai estudar e te indicando o que você deve estudar durante a semana e entendendo se você fez o que era necessário durante a semana de acordo com a sua realidade. Depois disso, projetos reais para você ganhar experiência e, por último, uma mentoria para te preparar para esse mercado, seja para entrar nele através dos processos seletivos, seja para ir trabalhar no exterior para poder ganhar em dólar, seja para você poder almejar as lideranças técnicas disponíveis nesse mercado de programação. Então, meu querido e minha querida DevPro, é isso que eu queria compartilhar com você. Então, as 3 ilusões para você não cair nelas, não achar que vai se tornar um programador profissional simplesmente fazendo faculdade. Não achar que vai se tornar um programador profissional somente fazendo curso. E não achar que vai mandar um currículo e vai ser contratado de primeira. Tá certo? Então é isso. Se você quiser então ter acesso a esse sistema de acompanhamento profissional da DevPro, eu vou deixar a descrição aqui da comunidade DevPro, que está sempre com as matrículas abertas. Grande abraço, DevPro, e até o próximo episódio do nosso podcast DevPro.